Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 1. Além de te amar, não tenho outros desejos. Parte 2. Ele não se virou nem falou, olhou silenciosamente para fora da janela. Mesmo estando na mesma cidade, no centro e nos subúrbios, o clima era completamente diferente. O centro da cidade estava ensolarado, enquanto aqui, o céu estava nublado e sombrio, como se a chuva estivesse prestes a cair a qualquer momento. Qiao usava apenas um vestido fino e quando o vento soprou, ela não conseguiu evitar, tremeu. Fazendo-a abraçar os braços para se proteger, olhou para ele novamente e se afastou silenciosamente. Comparado ao vento frio, estar ao lado desse homem a fazia sentir um frio penetrante. Depois de um tempo, a porta da sala de cirurgia se abriu. O médico disse: a paciente não está mais em perigo. Mas devido à sua condição estar muito fraca, precisará descansar. Por favor, tenha cuidado, já que seu estado mental ainda não está estável. Ele assentiu, apertou a mão do médico e agradeceu. Depois que o médico saiu, ele saiu também. Jiale olhou para as costas dele, e a frase "você não quer vê-la" surgiu em seus lábios, mas engoliu as palavras antes de pronunciá-las. Asterisco. No estacionamento subterrâneo do hospital. Fuxichou estava sentado no carro e não deu partida imediatamente. Olhando para o relógio de pulso, eram 13h30 da tarde. Ele desapareceu do hotel por exatamente 2 horas. Já se passaram mais de 1h30 desde o início do casamento. O telefone no banco do passageiro estava no modo silencioso. Pegou o telefone e ligou, e o som de várias chamadas não atendidas ecoou, algumas da família Fu, outras do seu secretário e várias chamadas de números desconhecidos. A maioria delas eram de Gu Huan. Olhou fixamente para a tela, para aquelas 3 palavras, Gu Huan, nome e sobrenome direto e claro, como inúmeros outros números em sua lista de contatos. Talvez colegas de trabalho, clientes, parceiros de negócios, amigos, mas estranhamente, mas não soavam como alguém com quem tivesse um relacionamento íntimo. Ele deslizou o dedo sobre o nome e acessou a lista de contatos. Encontrou o número do secretário e ligou. Asterisco. Juan torceu o tornozelo, não era sério, não havia danos nos ossos ou ligamentos, apenas inchaço devido à corrida enquanto estava ferida, parecia assustador. O médico a tratou e prescreveu medicamentos para contusões e inflamações, aconselhando-a a usar gelo para reduzir o inchaço à noite, e que não havia grandes problemas. Juan pediu a Feng Ling que fosse para casa primeiro e depois pediu a Guengui que a levasse para o hospital onde seu avô estava internado. Embora Feng Ling estivesse preocupada com sua amiga, o que ela enfrentaria a seguir seria sua família. Com ela lá só atrapalharia e com certeza não poderia ajudar muito. Feng Ling acariciou seu rosto. Vou ligar para você mais tarde. Não se preocupe, não vou ter problemas. Juan até sorriu para ela. O coração de Feng Ling doeu. Esta garota tola, tão triste porque está forçando um sorriso. Ela não aguentou, não podia olhar para o sorriso dela. Virou-se e se afastou rapidamente. Embora Guengui insistisse em acompanhá-la ao quarto do avô, Juan insistiu em ir sozinha. Ele apontou para o pé dela, mas estava mais preocupado com como ela lidaria com essa situação confusa. Juan disse, "G sobrescrito uma, não se preocupe comigo, eu não sou mais uma menina." Ela parou por um momento e disse baixinho, "Veja, eu até já me casei." Guengui franziu a testa. Juan, esse casamento. G não precisa se preocupar comigo. Ela o interrompeu, e apressadamente entrou no elevador. Ela sabia o que ele queria dizer, mas não queria ouvir. Encostou-se na parede do elevador, em um espaço vazio e solitário, finalmente relaxou os ombros, como se tivesse perdido toda a sua força, apoiando-se no elevador. O toque frio passou por sua roupa, fazendo-a tremer. O quarto do avô ficava no final do corredor. Quando ela saiu do elevador, caminhou lentamente, sentindo ondas de dor, e mordeu os lábios para suportar.
Parada em frente à porta do quarto, hesitou por um longo tempo, sem estender a mão para empurrar a porta. De repente, a porta se abriu por dentro, e a pessoa que saiu se assustou batendo no peito e a olhando com raiva. Você quer assustar as pessoas. Depois de pedir desculpas, ela se curvou levemente e perguntou em voz baixa, tia, como está o avô? Ele está bem? Tão Meijuan fechou a porta e disse com um tom sarcástico, então você ainda se lembra do ancião. Na maior parte do tempo, suas tias nunca falavam com ela em um tom agradável, e ela já estava acostumada com isso após tantos anos. Pediu desculpas novamente, mas foi puxada pela mulher, sendo afastada do quarto. O velho senhor acabou de adormecer. E você quer entrar e perturbá-lo de novo? Ele não quer te ver agora. Você é uma desgraça. Huan ainda não havia dito uma palavra, mas Tão Meijuan já estava repreendendo, dizendo que ela havia envergonhado a família Huan, e agora toda Lianshen estava rindo da família. Ela ouviu em silêncio, sem dizer uma palavra. Tão Meijuan olhou para o vestido de noiva que Huan estava usando e riu ironicamente. O que? Foi abandonada e ainda não quer tirar esse vestido de noiva? Já não acha que é vergonhoso o suficiente? Vendo que Huan não respondia, e que ela já a tinha insultado o suficiente, se cansou e se virou para sair. Quando estava prestes a sair, se virou novamente e fez um som de desdém. Só você trata Fushishou como um tesouro. O sobrenome Fu não significa nada. Ele é um filho ilegítimo, criado em uma família modesta e sem educação. Só alguém assim faria algo tão vergonhoso como fugir de um casamento. Huan, que estava em silêncio o tempo todo, finalmente falou com firmeza. Tia, por favor, escolha suas palavras com cuidado. Ele é meu marido. Tão Meijuan riu com raiva. Você o chama de marido? Ele nem sequer a considera como esposa. Você está sendo excessivamente sentimental, tola. Isso é o suficiente. A voz de Guengui soou alto. Ele se aproximou rapidamente e abraçou o ombro de Huan, encarando Tão Meijuan com raiva. Embora fosse mais jovem, ele nunca teve um bom relacionamento com Tão Meijuan, e ele não tinha medo dela, enquanto Huan tinha. Huan apertou os lábios e seus dedos tremiam levemente. Finalmente Tão Meijuan desistiu e se afastou. Ela tentou manter a calma em sua voz e olhou para Guengui. Por que você não foi embora? Ele já havia partido, mas depois voltou. Ainda estava preocupado com ela. Como era de esperar, ela foi novamente maltratada. Guengui não estava feliz. Você acha que ela vai fazer alguma coisa? Por que não disse nenhuma palavra quando ela a estava insultando? Não é que eu tenha medo dela. Ela só não queria discutir mais com a mulher. Volte para casa. Eu quero ir ver o vovô. Guengui disse. Você vá até lá. Eu vou esperar lá fora. Nesse estado, como você vai para casa depois? Eu vou te levar. Casa? Qual casa? Originalmente, ela deveria ter ido para a nova casa deles hoje, mas agora, onde mais teria uma casa? Ela empurrou a porta da sala de tratamento que estava seu avô e entrou silenciosamente. O secretário de Huan Honggen a viu quando ela entrou, fez um sinal de cumprimento com a cabeça e saiu. Huan Honggen estava em um gotejamento de soro e dormia, com o rosto um pouco pálido. Sentou-se ao lado da cama, olhando silenciosamente para o idoso. Ela se sentia culpada e ansiosa, sem saber que decisão ele tomaria quando acordasse. Desde o início seu avô não aprovou esse casamento, ele até o rejeitou veementemente e ela insistiu. Se lembrava do que ele disse na época, disse que conhecia Fushishou, que ele era alguém que pensava muito, que fazia de tudo pelos seus próprios interesses, e que não era adequado para ela. Huan Honggen queria desencorajá-la, então ele mencionou muitos incidentes de negócios de Fushishou, mostrando como ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo que queria. O Fushishou que ele descreveu não era o mesmo homem que ela conhecia. Então insistiu em acreditar no que seu coração lhe dizia. Foi a primeira vez que ela discutiu com o avô, com quem ela sempre foi gentil e obediente. Eles ficaram zangados por um longo tempo. Huan Honggen também era teimoso, não importa o que ela dissesse, ele não concordaria. No final, ela não explicou mais nada, apenas disse a ele, avô, no meu 18º aniversário, você me prometeu que eu poderia pedir um desejo, qualquer um. Agora eu quero trocar esse presente de aniversário. Quero me casar com Fushishou. Esse é o meu desejo.
Ela nunca esqueceu a expressão do avô naquele momento, era uma expressão complexa, misturando com surpresa, tristeza e finalmente um suspiro resignado. Ele balançou a cabeça e disse: "Tudo bem." O soro estava prestes a terminar quando Juan tocou o botão para chamar a enfermeira. Sua voz estava suave, como se não soubesse o que dizer. Mas mesmo assim, acordou Juan Hongen. "Vovô?" Ela baixou a cabeça ligeiramente. Quando Juan Hongen acordou, ele estava sentado na cama com uma expressão cansada, e fez um gesto com a mão. "Não diga mais nada, esqueça esse casamento." "Vovô?" Juan se levantou abruptamente, percebendo que estava na enfermaria, abaixou o tom da voz. "Você me prometeu." Juan Hongen disse com frieza. "Fui eu quem te abandonou no salão do casamento?" Segurando a mão dela, terminou dizendo: "Isso é o suficiente para mim, minha querida." Continua. Notas. 1.G é um termo chinês usado para se referir a irmãos mais velhos.